Bom dia a todos vocês que estão aí, né? Você que nos acompanha, boa tarde, boa noite. Todos vocês que estão acompanhando a gente aqui no nosso canal História Sem Fronteiras, sejam todos bem-vindos à segunda parte da República Velha, né? Nós vamos observar aqui agora esse governo da República Velha. Como eu havia dito a vocês, quem vai assumir de maneira provisória é o Deodoro da Fonseca. Ele ganha as eleições, né, em 1891 para o primeiro presidente do Brasil. Ele tem um apoio ali do Eduardo van der Kook, que era o ministro da Marinha naquele momento, e ele vai ter como seu, né, no caso, o seu adversário político até então era ali o senhor Prudente Moraes, né, com Floriano Peixoto. Então, preste atenção. Então, eu tenho ali em contrapartida, né, a galera ligada ao Exército. Eu tenho o Deodoro da Fonseca, que era, né, candidato a presidente do Brasil, e o Eduardo van der Kook, presidente do Brasil. Vice-presidente, Floriano Peixoto e Prudente Moraes. Floriano Peixoto, vice-presidente de Deodoro da Fonseca. Prudente Moraes, né, vice-presidente aqui do Eduardo van der Kook. Ok? Então, esses caras são essas chapas aí, tá? Então, cada um vai se organizando. Beleza. Turminha, de um lado eu tenho, né, o Prudente Moraes representava os grandes proprietários de café, ok? E o Floriano Peixoto representava o Exército, o Deodoro da Fonseca representava o Exército e o Eduardo van der Kook representava a Marinha. Tá? Tanto que lá na frente vai ter uma chamada revolta armada, né? Primeira revolta armada, segunda revolta armada e a revolta federalista. Ok? Bom, você que está nos acompanhando, fiquem muito atentos, sejam todos bem-vindos. Por gentileza, desligue o seu microfone para não atrapalhar nessa gravação. Bom, vamos lá. Senhores, a ideia é o seguinte. Ganha as eleições, né, o Deodoro da Fonseca. Ele tem, né, o Deodoro da Fonseca, ele tem o apoio do Floriano Peixoto, que era o vice-presidente. Naquela época, votava-se para presidente e votava para vice. Tá? Deixar bem claro, quem vai participar das eleições? Apenas homens. Homens acima de 21 anos, letrados. Tá? O voto censitário, o que é voto censitário? Voto por renda. Ele acabou. Não existe mais. Só vota quem é alfabetizado. Tudo bem? E acima de 21 anos e homens. Só. Bom, excluindo mendigos, soldados, padres, mulheres, indígenas. Esses estão fora daí. Tá? Bom, a Deodoro da Fonseca, ele tem ali um elemento ainda, né, monarquista, centralizador, né? Ele tem resistências do Congresso naquele momento, né? Das leis aí de responsabilidades, né, fiscais ali, ele tem ali alguma resistência. Eu gostaria de pedir ao aluno aqui para desligar o som, por gentileza. Vamos lá, vamos abrir esse número. O Luiz Otávio, por favor, desligue seu som, por favor, meu filho, tá? Nos incomodando. Vamos lá. Então, nós vamos observar o seguinte, né? Tem ali um golpe, né? Um golpe de Estado, tem ali uma tentativa de um golpe de Estado do governo ali do Deodoro da Fonseca, né? E é nesse momento que vai ter um fechamento, né, do Congresso. O Congresso, então, ele é fechado, então se promove ali umas novas eleições, ali, ou era para promover novas eleições, e o resultado foi o quê? Antes de fechar o Congresso, antes de terminar esse mandato, o vice assume o cargo brasileiro. Mas a Constituição daquela época, de 91, previa o seguinte: caso ocorra alguma crise de fechar o Congresso, né, o presidente renunciar ao cargo de presidente, da renúncia, é necessário que se façam novas eleições. Está na Constituição de 91, né, de 1891. Só que o que eles pensaram? Jeitinho brasileiro. Nós vamos tentar melhorar a situação. Como assim? Vamos chamar o vice para assumir o cargo de presidente do Brasil. Quem vai assumir é o vice-presidente, né, o Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, ele tem uma política um pouquinho diferente da Deodoro da Fonseca, que estava desgastado pela política do encilhamento, né? O Floriano Peixoto, ele vai assumir de 91 a 94, tudo bem? São 3 anos praticamente de governo. Ele tem o apoio da indústria, ele vai industrializar o Brasil, né? Vai criar programas de redução de custos de alimentos e aluguéis para atender as classes médias e classes pobres dos centros urbanos brasileiros. Vai ter um maior controle sobre a remessa de lucro dos bancos do Brasil, vai tentar controlar a especulação, né, financeira das bolsas de valores, maior controle, vai ter a anulação, né, e dissolução ali do Congresso,
ele vai, né, tentar derrubar essas medidas ali anti-Floriano, né? Aqueles que apoiavam o Deodoro Fonseca, ele vai tentar criar mecanismos para controlar isso aí. Um controle de preço dos alimentos para evitar a inflação que crescia cada vez mais. E era para convocar eleições e ele não convoca eleições. O governo dele é um governo muito autoritário, né, conhecido como Marechal de Ferro, tudo bem? E aí precisava fazer, então, eleições presidenciais. Então, ele vai ter o apoio aí de 13 presidentes, né, de 13 generais, melhor dizendo, né, no seu governo. No meio do seu governo vai ter algumas situações complicadas, como é a revolta armada e a revolta federalista. Vou explicar isso aqui para você. Né? Nós vamos ver aqui que alguns generais vão afastando do governo de Floriano Peixoto e vão ter uma política de mais independista. Né? Ó, a primeira revolta armada, né, ela é o seguinte. De um lado, eu tenho um general no Rio Grande do Sul, um cara chamado Custódio de Mello. Ele era oposto a Floriano Peixoto, né? Ele tinha ali um caráter meio, né, federalista, independência, né, dos estados. Essa aqui, então, é o Custódio de Mello, tudo bem? Esse aqui é o Floriano Peixoto, e aqui nós vamos ver um cara também muito importante, né, chamado de Júlio Castilho, né, que apoia Floriano, que apoia o governo republicano no Brasil. Essa revolta armada ela acontece ali nas mediações ali do Rio de Janeiro, em que os marinheiros vão tentar fechar o Rio de Janeiro, ali, a Baía de Guanabara, e tentar dar um golpe, né? Tentar pressionar o governo brasileiro. Então ocorre ali, né, uns rompimentos políticos com o governo brasileiro. Enfim, nessas lutas políticas ali, né, Floriano Peixoto acaba vencendo as tropas da revolta armada e o Custódio de Mello ele é mandado a um exílio ali, né? Ele foi mandado para Portugal, tudo bem? E é o rompimento ali dessa galera federalista com os republicanos, tudo bem? Do Partido Republicano Brasileiro. Em 1893 vai ter uma outra revolta lá no sul do Brasil, né? E aí nós vamos observar o seguinte, que essa revolta ali no sul do Brasil, liderada pelo federalista, né, Custódio de Mello, ele ainda, né, tem ali algumas movimentações ali no sul do Brasil, Custódio de Mello, ele é um federalista, como eu havia dito para vocês, ele é mandado ao exílio e aí, nesse momento, ele consegue voltar do exílio de Portugal, vem ali para a região do sul do Brasil, e ali na região sul do Brasil, esse senhor, ele tem o apoio, né, de federalistas, do Partido Federalista Brasileiro, eles eram chamados de pica-pau, né, os maragatos, e em contrapartida ali, eles eram chamados de maragatos, em contrapartida temos os chimangos, né, os pica-paus, melhor dizendo, para corrigir aqui, né, os pica-paus são republicanos, maragatos, federalistas. Os republicanos também eram chamados de chimangos, tá? E aí liderados por Júlio Castilho, amigo, né, de Floriano Peixoto. Ele não concordava com a reeleição de Júlio Castilho ali na situação, tudo bem? E vai ter um desconforto ali entre, né, chimangos, né, republicanos versus maragatos. E aí o Floriano Peixoto vai ser obrigado a mandar tropas ali para apoiar o Júlio Castilho e vai ter uma guerra ali na região do sul do Brasil, principalmente na região da Ilha dos Desterros, em Santa Catarina. Eu tenho São José, que era a antiga capital de Santa Catarina, e a Ilha de Desterro. Assim que as tropas de Floriano Peixoto vencem, né, as tropas de Custódio de Mello em Santa Catarina, na Ilha do Desterro, né, a ilha é batizada de homenagem a Floriano Peixoto de Florianópolis. Tudo bem? Ela é batizada de Florianópolis. Por isso que Florianópolis tem esse nome, em homenagem à vitória de Floriano Peixoto às tropas de Custódio de Mello. Bom, ele foi considerado um governo autoritário, né, o governo de Floriano Peixoto. Ele vai terminar, né, em 94, convocando aí uma nova eleição. E aí é o fim do governo da República da Espada no Brasil e vai iniciar uma política da oligarquia. A palavra olig quer dizer poucos. A palavra olig quer dizer poucos, governo de poucos.
governo. Então, poucos, arquia, governo. Governo de poucos. Então, eu gostaria novamente de chamar o nosso coleguinha aqui, né, que está aí com o seu material aberto. Por gentileza, desliga aí, por favor, que está, né, atrapalhando o nosso pessoal aqui da sala. Por gentileza, desliga o seu fone aí, por favor. Bom, vamos lá. Aí nós estamos observando o seguinte, que, né, a questão da oligarquia, governo da oligarquia, ou também chamada de república café com leite. Bom, professor, quais são os principais produtos, né, agroexportadores no Brasil naquele modelo? Primeiro, é um capitalismo da agroexportação. Deixa bem claro isso. Né? A divisão internacional do trabalho naquela época, o papel do Brasil, exportar commodities, exportar, né, produtos minerais, produtos, gêneros alimentícios, e o principal era o café. Para deixar bem claro para vocês, o café, em 1901, né, no mundo, 90% de todo o café consumido no mundo era produzido no Brasil em 1900. Tem noção? Tanto que o café no Brasil ele era importante. E isso vai incentivar, vai, né, favorecer o alargamento da produção de café no Brasil. Então, muitos proprietários de terra vão aumentar mais ainda suas propriedades, vão comprar novas terras, vão desbravar, né, e aumentar as áreas de consumo, né, e de produção de café. Bom, principal força econômica que nós vamos ver é o café, né, o principal produto exportado do Brasil. Vai ter também, lá no norte do Brasil, a borracha, com os seringais, né, a seringueira. A seringueira, na verdade, né, é uma árvore nativa da Amazônia. Eles tiravam o látex, que é uma resina, né, meio leitoso, tirava essa resina e fazia a borracha, a tela. E a soma dessas borrachas, elas eram, né, usadas para a indústria, na fabricação de pneus, correias para as máquinas e acessórios, né, da indústria automobilística, da indústria internacional, europeia, americana. Tá bom? Então, a borracha era a principal matéria extraída da Amazônia. Nós vamos ver isso. Não é à toa que mais para frente nós vamos ver a compra do Acre. O Acre era um território que pertencia à Bolívia e foi comprado pelo Brasil, negociado pelo barão, né, do Rio Branco, para favorecer a produção de látex, né, para o governo brasileiro. Então, foi comprado para uma negociação. Cafeicultores, voltando à aula, né, usarão ali, né, quem participa da política, usarão ali da sua posição política para fazer manobras no governo republicano brasileiro. Esses cafeicultores, né, são federalistas, eles acreditam que é preciso que cada estado tenha a sua própria liberdade política, e esses grandes cafeicultores, esses políticos, esses presidentes, né, a política do café com leite, como nós havíamos dito, ela é garantida pelos governadores. E os governadores só são, né, garantidos, ele tem que ter apoio de políticos locais. E esses políticos locais eram chamados de, né, os fazendeiros locais, regionais, municipais, eram chamados de coronéis. É a política do coronelismo. É aquele grande proprietário de terra que tinha ali um poder, né, de mando, desmando, poder de mandolismo, né, que cometia um abuso de poder, que influenciavam no voto das pessoas, compravam votos, né, chamado de voto de cabresto, ou usavam da violência, forçando o eleitor a votar, né, no candidato de interesse do coronel. Isso é a política do coronelismo, bem, a prática da violência, do compro de votos, da fraude, né, nas eleições ali no Brasil, início do Brasil republicano, República Velha, tudo bem? Bom, para tentar controlar essa política, havia, né, porque é uma zona, né, oligarquia rural, são grandes proprietários de terras ali, então falava-se que aquele grupo de eleitores controlado por aquele coronel era chamado de um curral eleitoreiro, né? Um curral eleitoreiro, porque eles eram controlados, eles eram ali manipulados aos interesses das elites, né, locais. E aí, esse coronel, né, fazia parte de um grupo de coronéis que escolhia um para ser o prefeito, né, e esses prefeitos e esses coronéis votavam ali, conseguiam votos para votar no governador, e esse governador conseguia regimentar votos no seu estado para apoiar o presidente. Tudo bem? Tanto que vai criar um pacto de governadores com o governo federal, chamado de política de governadores. Aquele governador que era eleito, mas que não era, né, apoio do presidente, ele perdia o seu cargo político, ele era degolado, né, eleitoralmente. O que é isso?
Ele ganhou a eleição, mas ele é oposição ao presidente da República. Então, mandava-se uma comissão de verificação para verificar se os votos foram corretos. Obviamente, vai ter uma fraude naquilo ali. E na conferência dos votos, ele vai perder o cargo de governador, eleito democraticamente, para aquele que ficou em segundo lugar, mas que esse segundo lugar apoia o presidente da República. Tá? Então vai iniciar uma espécie de um acordo entre as elites, né? Principalmente São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, produtor de café, Minas Gerais, grande pecuarista, daí a política do café com leite. Bom, se eles são produtores de café, eles têm que criar políticas para valorização do café no Brasil. Quando que essa política, né, do café com leite vai acabar? Lá com o movimento, né, tenentista, né, que começava a contestar essa república oligárquica. Mas isso está na década de 1920. Tá? Vamos deixar para chegar lá. Bom, primeiro presidente civil eleito no Brasil foi o Prudente Moraes, em 1894 a 1898. Tudo bem? Esse foi o primeiro presidente, foi o Prudente Moraes. Bom, esse senhor, né, ele vai tomar algumas políticas, algumas situações ali do seu governo. É um governo, é a primeira república civil no Brasil, o primeiro representante de uma república civil no Brasil, eleito democraticamente, tá, em todo o território nacional. Ele tinha uma política de pacificação, de tentar negociar entre ali, as elites cafeeiras e as outras elites do Brasil. Né? É o fim da Revolução Federalista, em 95, ele consegue, no Rio Grande do Sul, apaziguar essa situação ali com o Custódio de Mello, apoiando ali o Júlio Castilho no sul do Brasil. Bom, ele vai incentivar aí a exportação, né, as indústrias que tinha no Brasil, ele vai incentivar mais ainda, né, a exportação de produtos. Vai ter ali um financiamento, né, do governo em relação às, né, novos créditos para novas empresas que vão chegando no Brasil. Vai aumentar as taxas de importação de produtos estrangeiros para proteger o mercado nacional. Com relação à elite cafeeira, né, ele vai apoiar essa elite cafeeira, que ela é da plantation, da monocultura, da grande latifúndio, da agroexportação e da mão de obra barata. Tudo bem? O financiamento no setor rural, sempre criando mecanismos para garantir a valorização e o preço do café, porque o café era o principal produto exportado no Brasil republicano. Na política, até mesmo tem essa política de proteção do café, justamente porque o café sofria oscilações da Bolsa Internacional. Como qualquer outro produto de exportação, né, que está em Bolsa de Valores, ele sofre essas oscilações, né, do mercado flutuante. Ele vai criar algumas políticas para garantir a valorização do preço do café, porque ele é representante de uma elite cafeira, então não tem como, né? Ele tem que apoiar mesmo, tem que criar alguma coisa de interesse aos seus pares. Na política externa, ele vai reatar, né, as relações com Portugal, tudo bem, né, por conta da guerra, da revolta armada, né, e da revolta federalista ali com o Custódio de Mello. Nós vamos observar que ele vai negociar, né, a região sul do Brasil. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso. Não, aqui é a revolta. Não, aqui tem? Não tem, né? Bom, ele vai negociar a questão ali da Argentina, né, a fronteira da Argentina com o Brasil, que é a questão das Palmas, né, uma região que hoje seria metade de Santa Catarina, uma parte do Paraná, um pedacinho do Rio Grande do Sul. Ele vai negociar esse território também. As ilhas de Trindade, que pertenciam à Inglaterra, agora passa a pertencer ao Brasil, é a ilha mais distante do território brasileiro, né? E os brasileiros também, nós vamos ver mais para frente, né, com o governo republicano aqui na República Velha, né, eles vão ter interesse na Campos Salles, vão ter interesse na região da Guiana Francesa. Nós vamos ver isso mais para frente também. Bom, no Brasil, durante esse período, vai ter uma revolta, conhecida, né, uma revolta de Canudos, Guerra de Canudos. Ela ficava ali no interior da Bahia, próximo ali à região de Alagoas, uma área muito grande do sertão do Brasil, pegando uma parte de Sergipe, Alagoas, Pernambuco. Você vai visualizando aqui no mapa. Bom, quais são os problemas da Guerra de Canudos? Gente, Guerra de Canudos, eu tenho um líder, né, que acredita que é representante de Deus aqui na Terra. Ele acha que é um representante de Deus aqui na Terra.
que Deus escolheu ele. É um líder messiânico, bem? E aí esse cara, esse líder messiânico, né, ele vai buscar meios para ter ali o apoio da sua população. População nordestina, uma população pobre, tudo bem? Nós vamos observar o seguinte, que esse Antônio Conselheiro, ele, né, é chamado ali Antônio Vicente Mendes Maciel, né, ele é um beato, ele estudou direito na Universidade da Bahia, né, ele tem um grande estudo, ele tem uma certa leitura, e ele percebeu que tinha uma leitura de bem pouco, né, sobre socialismo, então ele percebe que ele vive numa região de muito contraste, litoral rico e outra região pobre, tudo bem? Bom, a gente vai observar aqui a questão do latifúndio, né? Então, a bandeira dele é o quê? É acabar com essa questão do latifúndio, da monocultura, né? Dessa modernização, desse coronelismo, dessa situação que acaba oprimindo os camponeses, né? Da seca, da fome, da miséria, né? Da questão do cangaço ali, dos jagunços, né? Essa formação de... E aí vai surgindo um movimento messiânico de esperança e salvação em meio à fome, à tragédia e à miséria. Então, o Antônio Conselheiro começa a juntar gente. Ele chegou a conduzir mais ou menos 20 mil pessoas aqui do litoral até o sertão, né, da Bahia, e ali na região da fazenda de Belo Monte, ele então vai criar um arraial, tá? Ele vai criar um arraial, e esse arraial tem mais de 20 mil pessoas, em pequenas propriedades, né? Tinha água, tinha alimentação, e tudo era dividido com todos, tudo bem? Então surge esse movimento ali. O homem né, era alto e tão magro que parecia sempre de perfil. Sua pele era escura, seus ossos preeminentes e seus olhos com fogo perpétuo. Calçava sandálias de pastor e uma túnica de azulão que lhe caía sobre o corpo e lembrava o hábito desses missionários que, de quando em quando, visitavam os povoados do sertão, batizando multidões e crianças e casando os amancebados. Né? Era impossível saber sua idade, sua procedência, sua história, mas algo havia em seu aspecto tranquilo. Em seus costumes frugais, era um imperturbável, né, seriedade que sempre, mesmo antes de dar conselhos, atraíam pessoas. Esse, então, é o Antônio Conselheiro. Ele consegue mobilizar muitas pessoas, né, chegando a ter até mais ou menos ali 20 mil pessoas. As tropas do governo federal vai mandar, né, tropas para ali. Foram 4 tentativas e só na 4ª tentativa eles conseguem matar pessoas. E quem vai relatar isso é um jornalista que vai seguir com as tropas do Rio de Janeiro na época, né, que é um cara chamado de Euclides da Cunha. E esse relato vai virar um livro chamado de Os Sertões de Euclides da Cunha. Bom, resultados, nós vamos ver aqui, né, o fim das expedições, né, ali muitas pessoas morreram, vitória ali dos grandes proprietários de terras, os fanáticos, mais de 20 mil pessoas foram mortas, e essa história, né, dos sertões aí, do Euclides da Cunha, vai se espalhar e até hoje faz parte da literatura brasileira, tudo bem? Então, essa é o resultado final da Guerra de Canudos, é um líder religioso, por isso que é chamado de revolta messiânica, que queria criar uma sociedade mais justa, mais digna para todos. Meus amigos, um forte abraço para todos vocês, tá? Fica aqui o meu muito obrigado. Valeu por trabalhar com vocês na data de hoje. Galerinha, tchau, tchau e até a próxima.